está começando mais um Pod Quântica, o podcast da física quântica e também da saúde quântica, né? Aqui no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, onde a gente está trazendo muitos convidados que estão aqui no CSTQ, o congresso que, primeiro, depois da pandemia, está aqui com o Paulo, trazendo muitos convidados. E agora a nossa convidada é a Isabela Camargo. Isabela, seja bem-vinda ao Pod Quântica. É um canal novo, a gente está aqui para falar de saúde, né? A gente está aqui para falar de comportamento, de qualidade de vida. E seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, bem feliz em estar aqui com vocês. Legal. Para quem não sabe ou não conhece ainda, não viu a Isabela, ela é repórter, né, da TV Globo, jornalista, assim como eu, e também agora hoje escritora. Passou por um momento pessoal que causou, na verdade, uma grande transformação, né? E hoje você mudou o foco da informação que você trabalha. Antes você trabalhava com informação de jornalismo diário, não é? E aí você, de repente, teve uma síndrome de burnout. Foi isso que aconteceu? Então vamos por partes, Jack. Vamos por partes. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista na teoria, faxineira e costureira na prática. Faxineira de crenças, ideias e movimentos que não reverberam mais para um estilo de vida sustentável. E costureira, quando aí eu estou também apresentando, costurando, mediando como vocês estão fazendo, tentando juntar lé com cré, né? Como uma boa costureira tem que fazer, juntar vários retalhos para que aquele trabalho seja bonito. Depois de 20 anos trabalhando nas principais emissoras de rádio e TV, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout. Então, diferente de você lá, de repente veio o burnout. Não, o burnout não chega de repente. Não, ele foi construído. Assim Você foi tendo vários sinais. Assim como a obesidade não chega de um dia para o outro. Nenhum problema chega de um dia para o outro. É engraçado que outro dia Tudo é um processo sistêmico. Eu estava numa empresa e aí o executivo estava falando pela primeira vez para 90 mil funcionários da depressão dele. Aí eu insisti, eu falei, mas o que você sentiu antes da depressão? Nada. Eu falei, desculpa, nada vem do nada. Ela chegou do Existem além. sinais e sintomas que nós vamos negligenciando. Aí é uma outra história. Por que negligenciamos? O porquê isso está acontecendo, aí é uma outra história. Então, eu vivi a experiência com a síndrome de burnout em 2018. Eu estava ao vivo, fazendo a previsão do tempo, tive um apagão ao vivo, e aí eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout. Aquilo foi bem desafiador, porque a síndrome de burnout afeta principalmente quem ama o que faz. E por amar muito o que faz, são pessoas comprometidas, responsáveis. Demais. Todos nós estamos fazendo demais em algum contexto. Você se enxergava ou como demais uma em casa nesse episódio? Na verdade, eu diria não. O que eu vivi e o que eu pesquiso. O burnout ele afeta um grupo específico de pessoas. Profissionais da área da saúde, professores, jornalistas, policiais, bancários. São profissões que não podem errar. Isso é sua percepção ou existem dados? Isso são muitos dados. Esse grupo, inclusive, que eu estou falando, está no livro da Cristina Maslach, que é uma psicóloga americana, autora de vários livros. O primeiro dele é o The Cost of Caring, O Custo de Cuidar. E ali ela coloca realmente o grupo mais sensível ao esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Então, este grupo que eu mencionei, se errar, coloca a vida de alguém em risco. Porque quando a gente fala que é a pessoa que não pode viver sob pressão, aliás, é a pessoa que está vivendo sob pressão constante, então todo mundo... Não. Existe uma grande diferença. O médico, quando erra, ele coloca uma pessoa em risco. O jornalista, quando erra, ele está colocando um sistema ali que está confiando nele em risco, fora que vira meme na hora. Sim. O policial, quando ele comete um erro, ele também está colocando pessoas em risco. Entenderam a diferença? Mas o jornalista né? ele tem um agravante que ele está colocando a imagem dele à frente de um público onde ele está sendo julgado. Além como disso, ela falou, tem pode virar além meme. disso, Então, além um componente disso. forte aí, né? Então você tem um contexto em que profissões que vivem sob estresse constante e pressão constante que não podem errar são mais sensíveis ao burnout. Então vamos lá. Quando você me pergunta, você se via como workaholic? Depende do que é workaholic para você.
Para mim, naquele contexto, eu tinha muitas responsabilidades. Então, eu fazia 3 jornais. Uhum. Eu acordava de madrugada, meia-noite, 1, 2 da manhã, porque eu fazia os jornais da manhã. Né? Na maior parte do tempo. No fim de semana era outro horário, mas na maior parte do tempo. O que isso provoca no corpo? Todos nós, sem exceção, precisamos dormir à noite e trabalhar durante o Qual dia. que era a sua rotina de sono? Disse agora, acordava meia-noite, 1, 2, Acordava. dependendo do papel que eu estava exercendo. Quando eu estava na apresentação, eu tinha que chegar 1 hora na TV. Quando eu fazia a previsão do tempo, eu chegava às 3 da manhã na TV. Então, quando você coloca o seu corpo sob circunstâncias que vão provocar um estresse crônico, então você já começa já na largada com déficit de saúde tremendo. E depois, o que eu fazia nessas horas? Então, o burnout não é só o número de horas. Porque tem gente que trabalha 6, 7 horas e também tem burnout. Tem gente que não trabalha de madrugada e também tem burnout. Então, o burnout é multifatorial. Agora, vamos lá. Você perguntou, você se via workaholic? Depende do que é workaholic. Depende da quantidade de responsabilidades que você tem. E num contexto de 13 milhões de desempregados, existe vou colocar aqui entre aspas, assédio, que se você não entregar e não fizer, tem uma fila querendo. Exato. Então, não estou falando, não estou contando nenhum segredo aqui. Isso é um fato. Claro. Nós temos cerca de 13 milhões de desempregados. Então, quando você me fala, eu me via workaholic, depende. Eu me via muito responsável, isso sim. Mas tem um ponto muito importante aqui, que mais de 5 mil pessoas eu já entrevistei desde tudo que aconteceu comigo, e tem uma característica do lugar também. Então não é só a pessoa. É a pressão de estar na maior emissora do Brasil. Não, nós estamos falando de burnout. Estou falando de ambiente. burnout, Tá estou falando da TV. caso particular aí. Não, estou falando de qual é o ambiente que será favorável a isso. Então, primeiro você tem um perfil de pessoa, depois você tem um ambiente. O burnout é multifatorial. Certo. Qual é esse ambiente em que os recursos estão ou são inferiores às demandas? É a mesma coisa que você é padeiro, eu cheguei lá e te dei uma quantidade de farinha para você fazer 10 pães. Aí eu chego lá e falo assim, olha só, Paulo, você vai ter que fazer 100 pães com essa farinha. Você fala, mas eu não tenho como eu vou fazer 10 pães. Se vira. Você vai se virar, você vai dar um jeito e tal. Fazer isso uma vez ou outra é uma coisa. Fazer isso como regra é outra história. Então é disso que eu estou falando. É um contexto que você não tem todos os recursos que você precisa para entregar todas as demandas que você é exigido. E você quer fazer. Mas tem que. Mas tem que, não é quer. Tem que. Você tem que. Não é que você quer, você não tem escolha. Mas às vezes você também quer entregar, tem essa predisposição Mas de... não é, mas Não, aí que tá, Paulo, tem não é que. você quer. Mesmo estando no seu talento, mesmo Sim, ali você na tem profissão que. que você escolheu, É disso que eu tô falando. seguindo uma carreira, vai muito além disso, né? Porque você tem que entregar e é obrigado a entregar e se vira. Você sabe que, meu marido tá aqui. Foram tantos anos de jornalismo no hard news, que é essa pressão de tempo. Outro dia a gente estava indo para Virada Zen. Tia, eu tô falando de você, tá? Tô falando de você. Outro dia a gente estava indo para Virada Zen, eu ia apresentar a Virada Zen, e a entrada do parque, a gente não conseguia entrar, e aí eu fiquei naquele desespero. Aí o Thiago Santo falou assim para mim, você tá tão acostumada ainda a viver sob pressão de horário, que qualquer minuto que a gente perde no caminho, eu ainda entro naquele estado que eu vivia quando eu apresentava o jornal e eu tinha que entregar. O jornal entra meio-dia no ar, ou 5 da manhã, como era o Hora 1, ou 7h30, como era o Bom Dia Brasil, percebe? Então, existem situações, o médico, a hora que chega um coração lá em Cuiabá para ele operar aqui no Incor em São Paulo, ele vai ter que correr muito. Então, não é que ele quer, ele tem claro, que. Você tem que. Pronto. Ótimo, então ficou claro. Então, você tem que viver certas situações. Você tem que. Então, e aí, bom, voltando ao contexto, né, de um ambiente em que pode provocar o burnout, que hoje afeta 30 milhões de brasileiros. 30 milhões. Os problemas relacionados à saúde mental hoje fazem parte das 3 principais causas de afastamento no ambiente de trabalho. Então, nós estamos falando de depressão, ansiedade e burnout. Claro, as questões físicas já estão defendidas, ninguém mais questiona EPI,
para segurança física. Agora a gente está falando dos EPIs para segurança mental. O que fazer para evitar? Então, neste contexto em que eu estou descrevendo aqui, então tem o perfil de uma pessoa comprometida e responsável, um ambiente que não tem todos os recursos para você entregar, mas algum tipo de assédio. Somou. Isso inclusive, está em pesquisas da Gallup. Praticamente a receita para o burnout. Sim. Claro que existem outros fatores, tem milhares de fatores. Sim, mas milhares de fatores. Esses três somar o imbatíveis. combo é praticamente o veneno. Gente, é igual quando o tempo muda. Né? O céu tá azul, aí o céu fica escuro, o vento muda e você sente aquele abafamento, vai chover. Vai chover. Óbvio, é isso. E é curioso eu estar aqui nesse congresso e falando com vocês, por quê? Foram 2 anos vendo esses sinais da chuva chegando, né? E tratando de formas individuais. Então, eu tinha problema no estômago, eu ia num gastro, eu tinha problema no intestino, eu ia no médico, eu estava com problema na pele, eu fui na dermatologista, estava com problema hormonal, sistêmica do fui endocrinologista. Só nos sintomas. Não, vai escutando, pera lá que vai chegar aqui, ó. Aí, eu ia numa terapeuta que me recomendaram, nós fizemos vários experimentos com um equipamento que dava uma equilibrada nos órgãos, e eu comecei a usar, em 2017, os produtos da Physiquant. Em 2017. Você lembra? 5 anos atrás. Aqui, ó. Eu lembro que tinha que passar aqui. Chakras. Não, eram coisas bem específicas para os sintomas que eu já vivia. Eles têm na linha de produtos, são quase 200 produtos. Né? E aí, aproveitando, né, não sei se alguém da empresa vai ver, mas eu sou paranaense, tá, gente? Eu sou do norte do Paraná. Então, se vocês precisarem de uma garota propaganda, sou eu, porque, pelo amor de Deus, né? Aí, Anderson. Anderson, hoje eu promovo saúde. Então, depois do que eu vivi, agora respondendo a sua pergunta, depois da experiência que eu vivi, depois de estudar muito e buscar vários tipos de terapias, eu desenvolvi o movimento da produtividade sustentável. Como que você vai alcançar os seus objetivos sem prejuízos pelo caminho? E que prejuízos são esses? Na saúde e nos relacionamentos. Quando você desequilibra a balança, você vai ter prejuízos na saúde e nos relacionamentos. Não tem como. E como é que foi levar isso para o mundo corporativo? Que é basicamente hoje onde você está atuando, né? Bastante. Levando essas palestras, já mais de 150 mil pessoas, Hélio. Imagina, assistiram as palestras muito mais. da Isabel. Só essa semana eu tive o privilégio de fazer o lançamento de um programa estruturado de saúde mental para um dos maiores bancos do Brasil, 90 mil pessoas. Só essa semana. Nossa, eu estou pegando uma informação que eu tenho aqui no meu levantamento. Já está desatualizado. Na verdade, só hoje, inclusive, ela comentando hoje, aqui, foram 5 palestras antes de vir aqui para o evento do CSTQ. Graças a Deus. Ou seja, eu precisei viver uma experiência com a síndrome de burnout, fui muito responsável com isso, até como jornalista, o que eu vou fazer com isso? Você aceitou o burnout. Sim. Você fez uma limonada. E aí entra a questão do propósito, e aí entra a questão da frequência. Então, mas o que eu tinha perguntado, como é que é levar isso para o mundo corporativo, esse tipo de informação? Vamos lá. As empresas estão interessadas e abertas Elas em mudar a cultura que estraga as pessoas? Elas já estão precisando do preventivo. Na verdade, assim, esse movimento já começou. Algumas estão olhando. Outras estão lá na frente. Estão vendo nublado e outras ainda, né? estão ainda muito distante. Tem uns que nem estão vendo a chuva vindo. Exato. É isso. E hoje meu papel é simplificar o assunto. Então você fala assim, mas o que você faz na prática? Eu sou faxineira e costureira, como eu já disse. Como você comentou. Eu adorei quando ela iniciou falando isso. Eu preciso simplificar o assunto, trazer a liderança para a mesma página do RH e mostrar que ou você considera um movimento de bem-estar na sua empresa real, ou você vai ter problemas. Sim. Afastamento, que o absenteísmo ele é até menos perigoso do que o presenteísmo. No absenteísmo, as pessoas que estão afastadas, elas se tratam. No presenteísmo, as pessoas estão doentes operando máquinas, sistemas, Deixa no mais caso de simples banco. esses conceitos, Vamos lá. dependendo para quem está Absenteísmo. Adoeceu, saiu para se tratar. Não vai para o trabalho.
Não vai para o trabalho. Presenteísmo. Está doente, tem atestado e não apresenta para a empresa porque tem medo do que vão pensar. Então é uma pessoa doente, Sim. né? E ela está escondendo aquela doença, não está nem dando a chance da empresa saber que tem pessoas doentes. Às vezes. Por Às medo. vezes as empresas sabem, às vezes as empresas não sabem. Tem de Mas tudo. muitas empresas nem dão essa chance. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, tem de tudo. Eu hoje sou chamada para empresas para levar o conceito da produtividade sustentável para geral, para todo mundo. E aí é como uma escola. Você fala para 50 alunos, 10 vão pegar uma parte, 20 vão praticar, outros estão mexendo no celular. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito do livro Caibalion, que é: quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então a mensagem ela é igual, mas ela não chega igual. Ela não chega da mesma maneira. Aliás, volta. A mensagem, mesmo sendo uma só, ela chega de maneiras diferentes para cada ouvido. Depende do Comunicação repertório. não é só o e que tal. você Vai fala, é depender. como o outro entende. Pronto. Então, tem empresas que aí eu vou para geral. As que já estão no movimento me chamam e falam assim: vem cá, vamos levar isso para a liderança. Porque só com a liderança aí a gente começa Multiplicar. a multiplicar da maneira correta, sem voo de galinha. Então, Sim. fazer uma palestra para geral é excelente. Mas o líder da alcateia precisa estar transformado. A liderança é fundamental ali. para o engajamento. Então, hoje eu atuo em empresas que... plano de saúde, por exemplo. A maior parte das empresas oferecem plano de saúde. O plano de saúde é para você usar enquanto você tem saúde. Você tem que consertar o telhado antes da chuva chegar. Entende? E aí, o engajamento... Aí, vamos lá. Quando eu pego e converso com esses líderes, explico a segurança psicológica, que é o que nós estamos vivendo, que é um conceito da professora Amy Edmondson, de Harvard, que é um ambiente em que as pessoas podem se expressar, trocar ideias, e isso vai gerar inovação. Ah, entendi. Então, a faxina começa com essas ideias e comportamentos que podem ter servido no passado. Hoje não combinam mais. E por que hoje não combinam mais? O mundo mudou, a forma de trabalho mudou, as consequências desse trabalho também. Ponto. A hora que a liderança entende isso... é igual quando a pessoa entende o que é física quântica. Ela vai trabalhar. Nossa. Existe facilidade para a liderança entender isso? Se existe o quê? Facilidade para a liderança compreender isso hoje? Com números. Existe uma abertura eu falo pra a isso língua, hoje, sim. né? Eu tenho que falar a língua dessas pessoas. Então, Perfeito. eu Você falo a língua... simplifica. Sim. Eu Simplifica. preciso simplificar para todo mundo. Para os líderes, para os liderados, para todas as camadas, eu tenho que usar uma linguagem. A mensagem é a mesma, mas aí eu tenho que ajustar. Você tem que apertar a tecla SAP ali para falar a língua pra de quem ajustar o você idioma. está falando. Como que é a língua da liderança? A língua da liderança é a língua de resultados. Então, você vai... como eu falei, né? Os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das três principais causas de afastamento. Então ninguém mais questiona o uso de capacete para prevenir ali no acidente. calcanhar de Aquiles. Mas a hora que... Então, eu preciso só trazer clareza para dados que já existem. Sim, você vai trazer as EPIs desse sistema Da saúde mental. da saúde Exato. mental, né? Aí quando você me pergunta, as empresas estão preparadas? Algumas sim, outras não. Então eu atuo em empresas que querem só falar para geral, outras que eu vou fazer rodas de conversa com os líderes, e aí tem o resultado, tem um exemplo de uma indústria frigorífica do sul do país, 1.700 funcionários. Essa empresa já pagava 4 sessões de terapia para cada funcionário. 4 sessões. Já estava subsidiado totalmente por mês. Salário. Ninguém usava. Uma por semana. Ninguém usava. Não, Porque tinha medo. Mas será que se eu usar, vão usar isso contra mim? Vão descobrir que eu tô doente. Aí o que fizemos? Uma roda de conversa com a liderança para eles entenderem o assunto e engajar a turma. Qual foi a porcentagem de engajamento? 60%. Muda, muito né? bom. Muda. Mudou muito. Porque o risco de você fazer com a galera, né, com todo mundo presente, líderes e liderados, é que os colaboradores comecem a falar: olha, a empresa faz isso, a empresa está com essas atitudes, a empresa está assim, e agora? Né? Mas, ao mesmo tempo, você encoraja, mas é um risco para os líderes. Né? Pegarem assim de sopetão a galera ganhando consciência de que estão com burnout ou estão caminhando para o burnout. Sabe o que acontece, Ed? Até pelo nosso tempo que já está acabando. Todos nós precisamos de educação em saúde. Ponto. Em alguma medida, todos nós precisamos de educação em saúde. Hoje, por exemplo, a maior parte do que eu entrego é o Promovendo Saúde. É um programa que eu faço semanalmente
puxando o calendário nacional de saúde, alguma situação, né, que é agora nós estamos entrando no Novembro Azul, por isso que estou de vestido azul, você entende? Sim, eu vou sim. acompanhando, a gente comunica antes de falar também, né? A gente já você comunica vai- antes de abrir a boca. Você vai esquentando. Sempre, sempre. Então, eu tenho Promovendo Saúde, eu levo as palestras para as empresas. E o que eu vejo, porque tem uma outra área também que eu tenho atuado, que são com os professores. Todos nós precisamos de letramento em alguma área da saúde. Uns vão ser mais de saúde mental, entendendo que isso faz parte da nossa vida. E aí fascinando as crenças de que isso é bobagem, de que isso é desnecessário. Pronto, aí você cruza com dados, acabou. Então, no fundo, o que a gente precisa, além de muita física quântica, além de muito física quântica, humildade. Reconhecimento, né? Humildade para a gente desaprender um monte de coisa, para reaprender o que hoje é mais coerente. Aceitar também essa realidade, né? Como você falou, como você aceitou o seu burnout, as empresas, o mundo corporativo, ele precisa aceitar que há a doença, né, que ela faz parte já da realidade do mundo corporativo e que isso pode prejudicar não só a empresa dele, como os colaboradores que trabalham lá, né? Evidente, Então, assim, todos, ele precisa todos. reconhecer isso. As empresas podem trabalhar em 3 frentes: prevenção, tratamento ou reabilitação. Qual que é a mais confortável, gostosa, saudável, barata? Prevenção. Prevenção, sem dúvida, né? Né? Que a gente faz com o quê? Comunicação. Com informação. Né? A Com pessoa clareza. é um remédio. E por isso que a segurança psicológica é um tema que tem... Mas a empresa também, como você comentou, ela precisa criar esse clima, né, para as pessoas receberem essa informação e não terem medo, né, não terem receio. Exato. Clareza na comunicação. Exato, porque se ela não colocar que existe o canal aberto para a pessoa se manifestar, né, ou colocar essa doença e essas preocupações para fora, ela vai acabar piorando a situação, né? Assim, a síndrome de burnout é um dos problemas que qualquer pessoa pode ter, porque o excesso de estresse vai afetar sempre o órgão mais vulnerável. Por exemplo, se você já tem diabetes na sua família e você viver em um contexto de estresse crônico, a chance de você desenvolver diabetes é muito maior do que uma pessoa que não tem. É ampliada. Você entendeu? Então, ampliada. o estresse o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de qualquer pessoa. Então, vamos prevenir. Né? Olha, lembrando assim que tem um livro chamado Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Tem um livro aí pra gente mostrar? Não tenho. Não ter, mas Bom, a gente é só põe ali na procurar, edição, né? a gente mostra a capa e as pessoas podem buscar aí no Google. E Dá quem um quer tempo, achar que é a o livro que a Isabela nas Isabela redes sociais, escreveu. Esse livro eu fiquei muito feliz porque eu fui instrumento do nosso eu maior. Porque na época eu comecei a buscar respostas para a pergunta: será que o tempo está passando muito rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Isso foi muito antes do burnout. As pessoas chegavam até mim e falavam: Isabela, o tempo está passando muito rápido. Meu Deus, já é novembro. O tempo está passando muito rápido. E aí eu fiquei tem teorias aí que falam né? sobre aceleramento do tempo. Sim, tem a ressonância Dá outro Schumann, podcast essa que eu, história. inclusive, está no meu livro, que o dia não tem mais 24 horas, tem 16. Mas o fato é que fui lá no Observatório Nacional, onde nós temos os guardiões do tempo, né, que são quem cuida dos relógios que sincronizam em todo mundo. E o tempo da natureza não mudou, a Terra não está girando mais rápido. ela está girando No tem tempo que girar. No da tempo natureza. certo. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Por E a conta da quantidade de tecnologia. informação que a gente processa também Tudo isso está no dá essa livro. impressão. Eu né? conto toda essa história, toda a Sim. evolução da comunicação, dos transportes por conta da tecnologia. Sim. Então, quanto mais precisão o tempo teve, mais pressão nós Vai sentimos. receber. Verdade. Aí, quando eu falo do livro com muita felicidade, é que eu entrevistei 150 pessoas, além dos físicos, astrônomos, cosmólogos, Fernanda Montenegro, um monte de filósofo, Monja Cohen, Clóvis de Barros, Cortella, Karnal, Maurício de Souza, várias E o livro é personalidades. recente, né? Não, foi lançado em 2020. Um mês depois já se tornou best-seller. Sim, é um best-seller. Naquele caos da pandemia, o que está acontecendo com o tempo? Nada, o tempo só está passando, é a gente que vai interpretar, fazer e usar da maneira que nós podemos. Que vai dar esse tempo, né? Tá na nossa responsabilidade. Exatamente. Não tá no do tempo. A gente não vai brecar o tempo. O tempo não tá contra A gente nós. não vai acelerar ou diminuir. É. Agora, a gente pode dar esse tempo pra gente.
né? Para se cuidar, para O se tempo olhar. não está contra nós, gente. Eu descobri isso, foi transformador, tá? O tempo não está contra nós, o mundo não nos deve nada, ninguém está contra você. Tudo é a forma como você vai se colocar diante dos desafios que vão acontecer todos os dias. E para te acompanhar nas redes sociais? Isabela, com Z e 2 L's, Camargo, Real. Maravilha. Isabela Camargo Real. Queria agradecer muito Obrigada. essa oportunidade de uma entrevista, deixar um convite para um futuro episódio Sim. do Pod Quantic, tá bom? Obrigado mesmo pelas informações, Seguimos juntos. pela simpatia, pela presença. Inclusive, vou aproveitar aqui, olha, já que podemos falar sobre isso aqui. Claro. Há uns 5 anos eu participei de uma imersão com a Amit Goswami. Você também é Foi. aluna da Amit? E aí, nessa mentoria, ele passou, naquele momento, uma meditação que é de amor fraterno. E aí uma pessoa tinha que estar de frente para outra e dizer Yadad Hiridayantaba, Tadad Hiridayamama. Estávamos eu e meu marido, na época éramos namorados. O que significa essa tatuagem? Então eu tatuei, para não esquecer. Tatuou para não esquecer. Yadad Hiridayantaba, onde quer que você esteja, Tadad Hiridayamama, o meu coração estará com você. Isso é amor fraterno. Em hindi? Boa pergunta. Ele falou na hora, a gente nem Ele tomou é fantástico. nota. Ele vai estar aqui com a gente. Se Deus quiser. Sim, então, Yadad Hridayantaba, Tadad Hridayamama é onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, meu coração estará com você. A partir do momento que a gente se conectou aqui, nós já estamos juntos. Estamos juntos. Estamos na mesma frequência. E Gratidão. o meu coração também está com você. Pronto, seguimos juntos. Obrigada. Muito bom, obrigado. Obrigado. E a gente encerra aqui mais um episódio do Pod Quantic. Semana que vem tem mais. Até o próximo episódio. É isso aí, deixe seu like e acompanhe os outros episódios.